Há 66 milhões de anos, nos últimos momentos do período Cretácico, um dos predadores mais temíveis que já existiram dominava os ecossistemas da América do Norte. O ultra-conhecido Tyrannosaurus Rex. Falamos de um hipercarnívoro de primeiro nível, especializado em matar das maneiras mais brutais e eficientes possíveis. Este dinossauro estava acima de todos na cadeia alimentar, sendo considerado por muitos especialistas como o rei sem coroa do Cretácico, uma ameaça real até mesmo para os maiores animais do seu ambiente. À primeira vista, é fácil pensar que o T-Rex foi um caso excepcional dentro da história dos dinossauros. Um gigante solitário que apareceu no final do Cretácico como o predador definitivo. Mas, na verdade, este animal representava o ponto final de uma história evolutiva muito mais longa. Este predador não surgiu de forma repentina, mas era o último herdeiro de uma linhagem de grandes caçadores que havia evoluído durante dezenas de milhões de anos. Não te soa familiar o privilégio do sangue azul? Famílias como os Borgia, no Renascimento italiano, foram conhecidas pela sua influência política e pelas suas intrigas. As grandes famílias da máfia não concentravam o seu poder em um único indivíduo, mas em um sobrenome transmitido de geração em geração. Até mesmo as antigas dinastias de Roma demonstraram como uma sucessão de governantes possuía um poder aterrador desde o berço. Em todos esses casos, o que realmente impunha respeito não era apenas uma pessoa excepcional, mas a família inteira. Era uma linhagem que acumulava poder com o passar do tempo, onde cada geração herdava as vantagens da anterior e ampliava ainda mais o seu domínio. Agora, aplica isso à seleção natural e dá todos esses benefícios a uma única família de dinossauros. Durante o Cretácico, uma família de predadores evoluiu geração após geração, aperfeiçoando as mesmas qualidades que tornam perigoso qualquer caçador: força, sentidos aguçados e armas biológicas cada vez mais eficientes. Essa linhagem é conhecida hoje como Tyrannosauridae, a família do poderoso T-Rex. Dentro deste conjunto da superordem dinossáurea surgiram alguns dos caçadores mais dominantes do Mesozoico, como o robusto Daspletosaurus, o ágil Gorgosaurus e o brutal Tarbosaurus. Todos eles compartilhavam características anatômicas que os tornavam predadores altamente especializados: crânios robustos, dentes projetados para produzir forças enormes e sentidos capazes de detectar presas com grande eficácia. No entanto, não deves pensar que todo esse poder lhes caiu do céu tal como o meteorito que os eliminou. Milhões de anos levaram para evoluir dessa forma, sendo originalmente muito menores, menos capazes e tendo que competir com outros predadores ápice. Enquanto muitos carnívoros do passado reduziram o seu tamanho para se adaptar às novas regras do mundo, esta família decidiu impor uma nova ordem e fê-lo com força, tamanho e presas gigantes. Para compreender então o Tyrannosaurus Rex como o último herdeiro de uma linhagem de reis, devemos também entender a história evolutiva da sua família. Só ao observar como surgiram e evoluíram os diferentes tiranossaurídeos, é possível explicar por que este grupo de dinossauros chegou a ocupar o topo da cadeia alimentar durante o Cretácico tardio. E não é para menos, sendo provavelmente uma das famílias de predadores mais perigosas que já existiram. O mundo antes dos tiranos. Para entender como os tiranossaurídeos chegaram a dominar o topo da cadeia alimentar, primeiro é necessário observar o mundo em que surgiram os seus antepassados. Durante grande parte do Jurássico tardio e do Cretácico inicial, os grandes predadores que governavam os ecossistemas terrestres não eram tiranossauros. Existiam outros superpredadores primitivos de corpos enormes e com as suas próprias dinâmicas de caça. Um dos grupos mais representativos eram os alossaurídeos, que existiram pelo menos 80 milhões de anos antes dos tiranossauros. Estes dinossauros, entre os quais se encontra o conhecido Allosaurus, foram alguns dos principais predadores do Jurássico tardio. Possuíam crânios relativamente leves e dentes serrilhados, concebidos para cortar carne, e braços mais desenvolvidos do que os dos terópodes posteriores. O seu estilo de caça provavelmente baseava-se em ataques rápidos e repetidos. Além disso, a existência de grupos fósseis indicou aos especialistas que eram caçadores organizados.
O seu tipo de presa deveriam ser os estegossauros e outros herbívoros com poucas capacidades de defesa. Não eram os mais fortes ou maiores, mas provavelmente usaram o seu número para sobreviver até há cerca de 140 milhões de anos, quando desapareceram após uma mudança no seu ecossistema que os deixou sem presas para caçar. Alguns milhares de anos depois, nos confins da atual África e América do Sul, outra linhagem de grandes carnívoros evoluiu a partir dos restos filogenéticos dos alosauros e assumiu o papel de superpredadores. Os carcharodontosaurídeos seriam esses sucessores, um grupo de carnívoros gigantes que atingiu tamanhos comparáveis ou até superiores aos dos tiranossauros posteriores, embora não chegassem a ter o seu peso e densidade muscular. O Carcharodontosaurus, Giganotosaurus e Mapusaurus, membros desta família, possuíam crânios alongados e dentes de até 20 centímetros, concebidos para rasgar carne sem demasiada força. Eram o flagelo dos iguanodontes, dinossauros com bico de pato que exigiam maior escala e velocidade. No entanto, estes carnívoros acabaram por desaparecer devido ao facto de se especializarem demasiado em caçar e não em competir pelos recursos, território conquistado por outros carnívoros. E, embora não fizesse parte da sua concorrência direta, a linhagem dos espinosaurídeos também subsistiu durante este período de tempo. Ao contrário de muitos outros terópodes, estes predadores desenvolveram adaptações associadas a ambientes aquáticos ou semi-aquáticos. O mais famoso deles, o Spinosaurus, possuía um crânio longo e estreito, semelhante ao de um crocodilo, além de dentes cônicos ideais para capturar peixes. Algumas espécies eram bastante longas e desenvolveram a sua característica crista para aparentar maior tamanho e beneficiar melhor dos raios solares. Anatomia ideal enquanto permaneciam parcialmente submersos na água, sendo um mecanismo de termorregulação. Basicamente tiveram o seu próprio nicho de vida e caça, que os isolou da concorrência até que uma mudança no ecossistema os forçou a lutar por recursos e desaparecer ao longo do tempo. Em conjunto, grupos como alossaurídeos, carcharodontosaurídeos e espinosaurídeos representavam os verdadeiros gigantes predadores do seu tempo. Embora tivessem as suas falhas, tinham evoluído durante milhões de anos e adaptado-se para caçar presas grandes e controlar os ecossistemas onde viviam. Comparados com eles, os primeiros membros da linhagem dos tiranossauros eram criaturas menos impressionantes. Os tiranossaurídeos primitivos acompanharam todos estes carnívoros e ocuparam um papel secundário na cadeia alimentar. Eram animais relativamente pequenos, muitas vezes com apenas alguns metros de comprimento, com corpos leves e proporções mais próximas das de caçadores ágeis do que das de superpredadores. Dado que não podiam competir com grandes carnívoros, a caça de presas pequenas e oportunidades de carniça eram a sua forma de sobreviver. Custa imaginar os grandes tiranos abaixo do topo, não é verdade? Durante dezenas de milhões de anos conviveram com colossos maiores em tamanho e força, sem atrair atenção desnecessária. No entanto, enquanto esses gigantes controlavam a cadeia alimentar, a linhagem dos tiranossauros continuava a evoluir silenciosamente. Com o passar do tempo, mudanças anatômicas graduais começariam a transformar estes caçadores relativamente pequenos em algo muito mais formidável. E quando finalmente chegou o seu momento, os descendentes dessa linhagem acabariam por ser essa concorrência que deslocaria esses proeminentes lagartos. Uma nova administração tinha assumido as rédeas do Mesozoico. Os primeiros tiranos. Mas antes de chegar a esse ponto, como eram os antigos tiranos? Os tiranossauros mais antigos surgiram durante o Jurássico tardio e o Cretácico inicial, com espécies como o Proceratosaurus na Europa e o Guanlong na Ásia. Estes animais representam os primeiros passos de uma família que milhões de anos depois daria origem aos gigantes do Cretácico. Ao contrário dos seus descendentes mais avançados, estes tiranos primitivos eram relativamente pequenos, medindo entre 2 e 6 metros de comprimento, com um peso moderado que lhes permitia mover-se com rapidez e manobrabilidade. A sua anatomia inicial mostra uma combinação de características que os tornavam predadores eficientes dentro de ecossistemas onde a disponibilidade de presas era controlada por predadores maiores. Uma das suas características mais distintivas era a estrutura da mandíbula e a dentição.
As suas mandíbulas eram moderadamente fortes, concebidas para agarrar e rasgar presas de tamanho médio. Esta diferenciação nota-se mais pela espessura dos mesmos e pela sua estrutura mandibular, que reduzia a pressão que podiam exercer para seu próprio benefício. Isto limitava a sua dieta a presas com carne macia e sem demasiada densidade óssea. Por outro lado, é possível que trabalhassem juntos em caçadas grupais improvisadas, ideia apoiada pelos indícios de cristas primitivas que lhes permitiam um rápido reconhecimento dos seus pares no seu ambiente. Estes aspectos estão muito longe da ideia do caçador solitário e imbatível, mas eram outros tempos. Era-lhes impossível competir em nichos grandes, dominados por carnívoros tão rudimentares como os alossaurídeos, carcharodontosaurídeos e espinosaurídeos. Para sobreviver, os tiranos primitivos adotaram a mesma estratégia que milhões de anos depois caracterizaria os dromeossauros do tipo raptor, serem predadores secundários e oportunistas descarados. Caçavam os pequenos, roubavam os restos de outras presas e, com o seu tamanho e agilidade, escapavam de concorrentes maiores. Importa destacar que estas táticas de emboscada permaneceriam dentro da sua família como um comportamento de caça habitual, algo que permite aos especialistas explicar a recorrência a emboscadas que utilizava o Tiranossauro Rex. Voltando ao passado, apesar de serem pequenos comparados com outros terópodes, os tiranossaurídeos partilhavam uma série de atributos comuns que lhes deram vantagem dentro dos seus nichos. Tinham membros posteriores fortes e bem desenvolvidos que lhes conferiam velocidade e resistência, caudas longas e flexíveis que equilibravam o corpo durante a corrida, e um crânio leve, capaz de gerar forças de mordida suficientes para reter presas médias. Da mesma forma, a sua visão e o olfato devem ter se adaptado para detetar animais fracos ou carniça a alguma distância, algo que as suas versões maiores chegariam a desenvolver ainda mais. Esta combinação de agilidade, coordenação sensorial e mandíbulas eficazes permitiu-lhes sobreviver durante milhões de anos em ecossistemas onde tinham predadores naturais. E quando o ambiente se tornava hostil, outros fatores do seu estado primitivo acabavam por beneficiá-los acima dos seus caçadores. Por exemplo, alguns fósseis mostram indícios de que certos tiranossaurídeos primitivos possuíam filamentos semelhantes a penas. Espécies como Dilong e possivelmente Guanlong estavam cobertas parcial ou totalmente por estas estruturas, que não serviam para voar, mas para termorregulação, camuflagem ou exibição visual, antecipando algumas adaptações sociais e evolutivas dos tiranos posteriores. Além disso, ao estarem distribuídos por diferentes continentes, podiam aproveitar uma variedade de habitats, florestas abertas, planícies e zonas próximas de rios. Esta flexibilidade permitiu-lhes manter populações estáveis enquanto o número dos seus grandes concorrentes diminuía em comparação. O seu tamanho também facilitava uma menor necessidade energética, o que lhes permitia subsistir em nichos onde os superpredadores não podiam sustentar-se facilmente devido ao seu elevado consumo de carne. Em conjunto, os primeiros tiranossauros representam um grupo de predadores relativamente inteligentes, ágeis e oportunistas que encontraram formas de prosperar apesar da presença de outros gigantes. Não dominavam os ecossistemas, mas estabeleceram as bases evolutivas que, milhões de anos depois, permitiriam aos seus descendentes tornarem-se superpredadores temidos em todo o mundo. Claro que não ficaram isentos de competir primeiro, e essa necessidade de expulsar os seus rivais dos seus nichos de caça foi o que os levou a desenvolver capacidades de dominância perante herbívoros cada vez mais robustos e hipercarnívoros decadentes. No entanto, antes de chegar ao elo que desencadearia a revolução dos Tyrannosauridae, o Guanlong e o Dilong tiveram de sobreviver, adaptar-se e dispersar-se pelo mundo durante milhões de anos. A passagem por Dilong e os tiranos emplumados. Entre os primeiros representantes da linhagem dos tiranossaurídeos destaca-se Dilong paradoxus, um pequeno terópode do Cretácico inferior descoberto na formação Yixian, na província de Liaoning, no nordeste da China. Este animal viveu há aproximadamente 130 milhões de anos dentro de um ecossistema florestal associado à conhecida biota de Gerhol,
uma comunidade rica em dinossauros, aves primitivas, mamíferos e outros vertebrados que prosperavam num ambiente temperado e úmido influenciado por atividade vulcânica. Neste ambiente diverso, Geelong ocupava o papel de um pequeno predador dentro de uma complexa rede ecológica. Com um comprimento entre 1,6 e 2 metros e um peso que podia chegar apenas aos 10 quilogramas, Geelong era um carnívoro relativamente pequeno, aproximadamente comparável a um chacal moderno. O seu esqueleto apresentava uma constituição esbelta e pouco densa, típica dos primeiros tiranossaurídeos. As proporções dos seus membros posteriores sugerem uma locomoção bípede e cursorial adaptada para se deslocar com rapidez pelo terreno. As patas traseiras longas, combinadas com uma coluna vertebral flexível, indicam que podia realizar giros ágeis e mover-se com facilidade em ambientes densos como as florestas que caracterizavam o seu habitat. O crânio de Geelong era longo e relativamente baixo, com cerca de 20 centímetros de comprimento aproximadamente. Uma das suas características mais distintivas era a presença de frontais fundidos que formavam uma estrutura em forma de Y, além de uma grande janela antorbital que ocupava mais de metade do comprimento do crânio. A dentição consistia em 21 a 23 dentes cônicos maxilares, ligeiramente serrilhados e recurvados, adequados para agarrar e rasgar carne. Outra característica importante desta espécie era a presença de membros anteriores relativamente longos, ainda muito diferentes dos braços reduzidos que caracterizariam os tiranossauros gigantes milhões de anos depois. As suas mãos conservavam uma configuração tridáctila, com 3 dedos providos de garras curvas capazes de agarrar ou manipular presas diminutas. Um estudo inverso da anatomia dos seus descendentes gigantes permite compreender como funcionavam muitas destas características nos terópodes mais primitivos. A descoberta deste proto-tiranossauro foi especialmente significativa por uma característica que surpreendeu os paleontólogos. Alguns exemplares conservam impressões de estruturas tegumentares filamentosas, em palavras simples, as chamadas protoplumas. Estas consistem em filamentos simples de entre 15 e 20 milímetros de comprimento, preservados em regiões como a cauda, o pescoço e os membros. Ao contrário das penas complexas das aves modernas, estas estruturas eram simples e sem ramificações, mais semelhantes a um revestimento filamentoso do que a uma plumagem completa. A presença destas protoplumas marcou o primeiro caso documentado de plumagem num membro da família Tyrannosauridae. A sua morfologia sugere que a sua função principal estava relacionada com o isolamento térmico. Ao permitir a esta espécie conservar mais calor, o consumo de energia do corpo torna-se mais reduzido. Como resultado, isto ajuda tanto a manter a temperatura corporal num animal pequeno como a sustentar o seu metabolismo. Esta descoberta reforçou a evidência de que tais estruturas próprias das aves também surgiram dentro da linhagem dos terópodes, muito antes da evolução das penas complexas associadas ao voo. Geelong também ocupa uma posição importante dentro da história evolutiva da sua família. Partilha com tiranossauros posteriores certas características cranianas derivadas, como mandíbulas robustas e traços específicos nos ossos do crânio, mas conserva ao mesmo tempo características primitivas próprias dos celurosauros primários. Este mosaico anatômico coloca-o como uma forma de transição entre pequenos terópodes primitivos e os grandes tiranossaurídeos que dominariam os ecossistemas milhões de anos depois. A passagem por Guanlong e o design do crânio. O segundo membro mais antigo e revelador dentro da história inicial dos tiranossaurídeos é Guanlong Wukai, um pequeno terópode que viveu durante o Jurássico Superior há aproximadamente 160 milhões de anos, no que hoje é Xinjiang, China. A sua antiguidade torna-o um dos representantes mais antigos conhecidos desta linha evolutiva, situando-o dezenas de milhões de anos antes de formas como Geelong. Num mundo dominado por grandes predadores como os alossaurídeos e outros carnossauros, Guanlong não ocupava o topo, mas fazia parte de uma fase inicial na construção da sua linhagem. Com um comprimento estimado entre 3 e 3,5 metros e um peso próximo dos 120 kg, Guanlong era pelo menos 10 vezes mais pesado que Geelong, mas continuava a ser um predador de tamanho moderado dentro do seu ecossistema.
O seu corpo mantinha uma constituição leve, esbelta e bípede, concebida para caçar e não para competir. Os membros posteriores longos e delgados, juntamente com proporções que favorecem passadas eficientes, indicam uma excelente mobilidade a altas velocidades com ritmos estimados entre os 25 e 40 km por hora. A cauda, longa e rígida, atuava como contrapeso, permitindo manter estabilidade e realizar giros rápidos durante a perseguição. Ao contrário dos tiranossauros mais avançados, Guanlong conservava membros anteriores longos, com mãos de 3 dedos funcionais providos de garras curvas. Estas mãos ainda tinham capacidade de preensão, o que sugere que podiam participar ativamente na captura ou manipulação de presas pequenas. Esta combinação de características, braços funcionais, corpo leve e agilidade, reflete uma fase inicial na evolução do grupo, antes da especialização extrema no uso da mandíbula para presas grandes, algo que caracterizaria os tiranossaurídeos posteriores. O crânio de Guanlong, com cerca de 25 centímetros de comprimento, também se definia por um perfil alongado. Esta configuração óssea não é surpreendente considerando que a sua dentição estava pensada para agarrar presas mais do que para exercer uma mordida destrutiva. Os dentes pré-maxilares dispunham-se numa fila em forma de U, enquanto os maxilares eram mais espessos, ainda carecendo das adaptações extremas para triturar osso que apareceriam mais tarde na evolução do grupo. Este tipo de dentição sugere uma dieta baseada em vertebrados, dinossauros de carne macia e mamíferos primitivos. No entanto, a característica mais distintiva de Guanlong não está no seu tamanho nem nos seus movimentos, mas no seu crânio. Este dinossauro possuía uma crista nasal proeminente, uma estrutura oca e pneumática formada principalmente pelos ossos nasais fundidos. Esta crista estendia-se ao longo de mais de metade do crânio e atingia até 6 centímetros de altura nos adultos. A sua estrutura era extremamente fina, com apenas alguns milímetros de espessura em certas zonas, e estava atravessada por cavidades de ar, o que a tornava demasiado frágil para qualquer uso em combate. Em termos modernos, assemelhava-se bastante ao aerofólio de um veículo desportivo. A morfologia desta crista indica que a sua função estava relacionada com a exibição visual, como parte de um sistema de reconhecimento entre indivíduos, seleção sexual ou sinais sociais. Nos exemplares juvenis, a crista é mais pequena e menos desenvolvida, o que sugere que estava ligada à maturidade. Este tipo de estrutura representa uma das primeiras evidências claras de ornamentação craniana complexa dentro dos tiranossaurídeos, muito antes de desenvolverem as adaptações predadoras extremas que os tornariam famosos. Por outro lado, o ambiente em que vivia Guanlong era muito diferente do dos tiranossauros do Cretácico tardio. A Ásia foi o berço da família Tyrannosauridae, partindo de um território primitivo com planícies fluviais, zonas úmidas e áreas semiáridas com influência sazonal, onde interagiu com uma grande diversidade de dinossauros. Entre eles encontravam-se grandes predadores como Monolophosaurus e Synraptor, que atingiam tamanhos de 5 a 6 metros, ocupando os níveis mais altos da cadeia alimentar. Perante estes gigantes, Guanlong não competia diretamente, mas fugia quando considerava necessário e caçava tudo o que fosse mais pequeno do que ele. Também coexistiu com uma grande variedade de herbívoros, incluindo ceratopsianos primitivos, estegossauros e saurópodes, assim como numerosos vertebrados mais pequenos. Embora não tenham sido preservadas diretamente impressões de tegumento, as evidências filogenéticas sugerem que este proto-tiranossauro pode ter estado coberto de penas ou estruturas filamentosas, como outros celurosauros do seu tempo. Isto reforça a ideia de que as penas estavam amplamente distribuídas entre os primeiros membros desta linhagem. No entanto, do ponto de vista evolutivo, Guanlong mostra uma combinação clara de características primitivas e derivadas. Conserva traços primários dos celurosauros, como o seu corpo leve, membros anteriores funcionais e proporções gerais esbeltas. Ao mesmo tempo, apresenta características que o ligam aos tiranossaurídeos posteriores, como certas particularidades cranianas e adaptações nos membros. Em conjunto, Guanlong Wukai é uma fase inicial chave na evolução da sua perigosa família de predadores.
Não era um predador dominante, nem um gigante, mas na sua anatomia já se podem reconhecer os primeiros elementos do design que, milhões de anos depois, daria origem aos seus grandes irmãos maiores. A única coisa que necessitaria seria um impulso e espaço para crescer, oportunidade que surgiria com a dispersão de dinossauros da Ásia após mudanças no ecossistema e a redução de concorrentes maiores. A passagem por Guanlong e o design do crânio. A revolução predadora. A transição entre Guanlong, Jilong e o resto dos tiranos não foi uma linha direta de ancestral descendente documentada com um único fóssil intermédio, mas representa sim uma continuidade evolutiva clara dentro dos tiranossaurídeos. Isto reflete-se especialmente dentro do grupo conhecido como Proceratosauridae, uma linha divergente dos tiranos primários. Ao longo do tempo, durante a transição do Jurássico para o Cretácico, os Tyrannosauridae experimentaram uma série de mudanças graduais. Este processo não foi uniforme, mas em formas como Jilong observa-se um refinamento de características que já estavam presentes em Guanlong. Do ponto de vista evolutivo, o mais importante é que entre Guanlong e Jilong se consolida um padrão. Os tiranossaurídeos não evoluem diretamente para o gigantismo, mas passam primeiro por uma fase prolongada de pequenos predadores ágeis, onde aperfeiçoam características-chave como a densidade muscular, a coordenação sensorial e a estrutura craniana. Durante a transição entre o Cretácico inferior e o Cretácico médio, as bases que mais tarde permitiriam a evolução para formas gigantes seriam complementadas por um impulso ecológico. Até esse momento, estes animais, os primeiros tiranos, tinham sido predadores secundários, limitados pela presença de gigantes como os Carcharodontossauros ou Espinossauros. No entanto, a dispersão de faunas desde a Ásia para outros territórios abriu novos cenários onde a pressão de grandes predadores era menor ou mais instável. Nesses espaços, esta linhagem de predadores encontrou a oportunidade de criar a sua própria ordem. A redução relativa da concorrência nos diversos ecossistemas em que esta estirpe de predadores se expandia permitiu que começassem a ocupar nichos mais elevados dentro da cadeia alimentar. Mas esta ascensão não foi imediata, e foi aí que estes animais tiveram de começar a transformar-se fisicamente, adaptando-se a novas presas, formas de caça e aos seus predadores naturais remanescentes. Uma das mudanças mais evidentes ocorreu nos membros traseiros, que se tornaram progressivamente mais fortes e eficientes. Em vez de serem apenas estruturas concebidas para a velocidade, começaram a suportar maior massa corporal, mantendo estabilidade e capacidade de aceleração. Esta combinação permitia aos primeiros tiranos não só deslocar-se rapidamente, mas também gerar a potência necessária para atacar presas maiores, resistir a impactos e manter o controle durante o contato físico com a presa. A cauda evoluiu em paralelo, tornando-se mais rígida e musculosa. A sua função como contrapeso tornou-se crítica à medida que o corpo aumentava de tamanho. Afinal, em animais mais pesados, qualquer perda de equilíbrio podia ser fatal durante uma caçada, pelo que a cauda atuava como um estabilizador dinâmico. Alguns especialistas teorizam que, nos exemplares mais leves desta família, como o posterior Albertossauro, a cauda permitia giros mais controlados e uma melhor transferência de força durante a corrida ou o ataque. E o seu pescoço também não ficou para trás. De estruturas relativamente leves, passou a ser mais curto, grosso e musculoso. Esta mudança está diretamente relacionada com a evolução da mordida. À medida que estes antepassados dos tiranossaurídeos cresciam em tamanho e força, os seus ataques dependiam cada vez mais da capacidade de aplicar força sustentada, segurar a presa e rasgar tecido através de movimentos de cabeça. Um pescoço robusto não só absorvia tensões, como permitia dominar fisicamente animais maiores. A única coisa que não mudou demasiado foram as suas estratégias de caça, sendo apenas numa escala diferente. A emboscada manteve-se como uma tática-chave, especialmente em ambientes com cobertura vegetal ou relevos irregulares. A perseguição também continuava viável, sobretudo contra presas juvenis. Embora não fossem corredores de longa distância, estes animais podiam realizar acelerações rápidas e sustentadas a curta distância, suficientes para reduzir a distância e executar um ataque letal.
Em muitos casos, os tiranos mais proeminentes, como o Tarbosaurus, combinavam ambas as estratégias: aproximação furtiva seguida de uma corrida breve e violenta. A superespecialização dos tiranossauros apontava para o topo da cadeia alimentar. Felizmente, os paleontólogos puderam reconstruir os pontos-chave desta evolução através de uma espécie que encarnou a ascensão da família Tyrannosauridae, o Eotyrannos. Eotyrannos e o salto evolutivo. Há cerca de 125 milhões de anos, durante o Cretácico Inferior, Eotyrannos surge com uma forma que já não se encaixa nos pequenos predadores do Jurássico. Com cerca de 4,5 metros de comprimento e uma massa estimada entre 200 e 250 quilogramas, este animal representa um passo claro em direção a predadores maiores, mais capazes e com maior impacto ecológico. Dentro desta linhagem de tiranos, o seu tamanho já lhe permitia interagir com presas mais exigentes e participar em dinâmicas de caça mais competitivas. O único exemplar conhecido, um indivíduo subadulto encontrado na formação Wessex, na ilha de Wight, conserva elementos suficientes do crânio e do esqueleto pós-craniano para reconstruir a sua biologia geral. De acordo com estimativas, os seus crânios chegaram a medir entre 40 e 50 centímetros, com focinhos alongados e uma dentição zifodonte. Isto significa que os seus dentes recurvados e com bordas serrilhadas estavam concebidos para criar feridas lacerantes. Esta configuração indica uma dieta claramente carnívora, baseada em tecidos mais resistentes como músculos e gordura. No resto do corpo, a combinação de características reforça esta transição para predadores mais exigentes. Os membros superiores continuavam a ser longos e funcionais, com garras capazes de agarrar ou estabilizar presas. Longe de serem vestigiais, estes membros indicam que Eotyrannos ainda dependia de mais do que a sua força de mordida para subjugar as suas presas e competidores. Por sua vez, os membros inferiores apresentam uma tíbia de cerca de 57 centímetros e proporções alongadas, que permitiam a este animal cobrir mais terreno com menos passadas. A presença de uma condição arquitométatarsiana, ou seja, uma estrutura capaz de distribuir melhor as forças durante a corrida, facilitava cenários de perseguição, fator evolutivo que herdariam os tiranossauros modernos. Afinal, traduz-se num movimento mais controlado e numa melhor transmissão de energia, algo especialmente útil em predadores que dependem de acelerações rápidas e precisão ao deslocar-se. Todo este conjunto de características capacitava este caçador para atacar presas de tamanho semelhante. Isto inclui ornitisquios relativamente ágeis, como Hypsilophodon ou indivíduos juvenis de iguanodontes. No entanto, não estava sozinho nesse nível. No mesmo ecossistema habitavam predadores de maior tamanho como o Neovenator ou o espinossauro Baryonyx. Isto significa que Eotyrannos não ocupava o topo, mas movia-se num nível onde as presas eram partilhadas. Além disso, a sua presença na Europa confirma que os conflitos por recursos não foram isolados. Enquanto as suas adaptações se consolidavam, a linha inicial dos tiranos começou a diversificar-se durante o Cretácico Médio, ampliando o seu domínio na Ásia e expandindo-se para a América do Norte. Esta diversificação não só aumentou o número de espécies, como gerou diferentes combinações de tamanho, velocidade e robustez. Alguns mantiveram-se ágeis e relativamente pequenos, enquanto outros iniciaram o caminho para corpos mais dominantes. No entanto, como mencionado anteriormente, todas estas mudanças iam além de simplesmente facilitar a caça. Os tiranos primitivos aumentaram de tamanho, força e peso como resposta direta às exigências dos seus ambientes. Ambientes que requeriam ocupação e competição ativa. À medida que cresciam, podiam enfrentar presas maiores e melhor defendidas, bem como os seus antigos predadores em declínio. A expulsão destes do topo da cadeia alimentar e dos próprios cenários de caça levou estes carnívoros jurássicos a desaparecer perante o surgimento da nova ordem Tyrannosauridae. Em apenas alguns milhões de anos, estes hipercarnívoros fariam jus ao seu nome como os tiranos definitivos de todos os ecossistemas. O nascimento de Tyrannosauridae.
Após o surgimento de eotiranos há cerca de 120 milhões de anos, a evolução dos terópodes da linhagem Tiranosaurídea entrou numa fase decisiva. Eotiranos, com o seu corpo ágil e crânio leve, já mostrava indícios da futura arquitetura dos superpredadores, mas ainda não tinha alcançado a força nem o tamanho que caracterizariam os grandes tiranos do Cretácico Superior. Entre 95 e 90 milhões de anos, num período que podemos considerar como o boom inicial dos Tyrannosauridae, começam a diversificar-se os primeiros membros da linhagem, formas que consolidam características de predadores ápice, expandindo-se pela América do Norte e Ásia e estabelecendo as bases da supremacia que culminaria com o T-Rex. Este boom não foi uniforme. Diferentes espécies adaptaram o esquema geral de superpredador a distintos ambientes e presas. Enquanto Tarbosaurus, na Ásia, desenvolvia um crânio mais robusto e mandíbulas fortes para caçar ceratopsídeos e hadrossauros em florestas densas e planícies abertas, os tiranos norte-americanos, como Daspletosaurus ou Albertosaurus, já apresentavam crânios mais pesados e dentes maciços, preparados para resistir a tensões enormes e competir com outros predadores de grande porte. A arquitetura craniana variou, mas a função manteve-se: criar predadores capazes de infligir dano letal e dominar o topo trófico dos seus ecossistemas. A mordida poderosa tornou-se uma característica central da linhagem. As espécies iniciais podiam perfurar carne e rasgar tecidos com eficácia, mas a pressão de mordida aumentou ao longo do tempo, alcançando em T-Rex valores capazes de pulverizar ossos de hadrossauros ou ceratopsídeos. Entre os Tyrannosauridae, a forma do crânio e a musculatura mandibular mostram estratégias distintas. Os mais robustos priorizavam força bruta, enquanto formas mais esbeltas combinavam velocidade e mordidas repetidas para capturar presas ágeis. Os sentidos aguçados complementavam esta maquinaria predadora. Todos os tiranos apresentavam visão binocular e olfato desenvolvido, mas o seu ênfase variava conforme a espécie e o habitat. Em Tarbosaurus, a visão permitia localizar presas médias em ambientes fragmentados e competir com outros predadores. Em T-Rex, a combinação de visão frontal e olfato refinado facilitava a detecção de herbívoros a longa distância, um equilíbrio perfeito entre caça ativa e oportunismo. Cada espécie modulou estes sentidos conforme a pressão ecológica e os desafios do seu ambiente. A distribuição geográfica reflete como esta linhagem de tiranos pré-históricos explorou diferentes nichos. Na América do Norte, Daspletosaurus e Albertosaurus habitavam planícies e florestas costeiras, enfrentando grandes herbívoros blindados. Na Ásia, Tarbosaurus deslocava-se entre vegetação densa e planícies, enfrentando competidores e presas escorregadias. Mas em todos os casos, a sua evolução levou-os a deslocar qualquer concorrente e predador natural. Em poucas palavras, este período, aproximadamente entre 95 e 66 milhões de anos, representa um boom evolutivo, onde cada tirano consolidou o seu papel como predador definitivo. A sua filogenia configurou um esquema de caça, ataque e sobrevivência que nenhum outro terópode replicaria completamente até a sua extinção. Falamos de criaturas que, com o simples ato de nascer, já se encontravam no topo da cadeia alimentar do Cretácico. Os primeiros grandes tiranos. Entre os escolhidos para governar cada extensão de território, os Daspletosaurus se destacaram por seu crânio robusto de até 85 centímetros e pela perseguição de presas nos espaços da primitiva Montana, há 76 e 74 milhões de anos. Sua dentição heterodonta, com incisivos frontais curvos e dentes posteriores grossos, permitia-lhe rasgar carne e fraturar ossos de hadrossauros e ceratopsianos jovens ou debilitados. Alcançava aproximadamente 8 e 9 metros de comprimento e um peso de 2 a 3 toneladas, situando-se entre os predadores mais imponentes da América do Norte. Pelo que se sabe de seus poucos restos fósseis, tinham uma alta capacidade visual e olfativa, que seria seu principal legado para seus últimos congêneres da Laurásia. Alguns fósseis sugerem marcas de mordidas entre familiares, o que aponta para possíveis comportamentos territoriais ou competição por recursos. De fato, isso era algo totalmente plausível, considerando que compartilhou tempo e região com outro membro de sua família, o Gorgosaurus,
outro tiranosaurídeo que representaria sua única ameaça real. O Albertosaurus dominava regiões mais ao norte, no que hoje é o Canadá, vivendo entre aproximadamente 76 e 70 milhões de anos atrás. Seu crânio era ligeiramente mais alongado e estreito, mas diferia pouco do próprio Daspletosaurus. Este exemplar caçava a megafauna da época sem piedade alguma, desde hadrossauros pequenos até filhotes de ceratopsianos. Seu tamanho era comparável ao de seu homólogo norte-americano, rondando os 8 e 9 metros e 2 ou 3 toneladas, mas sua agilidade o tornava um predador habilidoso para caçar nas zonas abertas e temperadas do que foi então o Canadá. A evidência fóssil indica que atacava presas vulneráveis ou feridas, minimizando riscos físicos e maximizando suas chances de caçar. Embora sua visão binocular fosse muito ruim, seu olfato extremamente desenvolvido permitia localizar animais escondidos e até carniça. Além disso, indícios sugerem que podia caçar em pares ou pequenos grupos, o que aumentava suas probabilidades de sucesso contra presas rápidas. A coexistência de Daspletosaurus e Albertosaurus com outros predadores de grande porte moldou suas adaptações. Além de seus confrontos ocasionais, também foi contemporâneo deles o Gorgosaurus, semelhante ao primeiro mencionado, mas um pouco maior. A presença de herbívoros adultos com defesas naturais como os Centrosaurus e os Edmontosaurus gerava uma pressão ecológica constante e é provável que seus parentes feridos fossem as vítimas de canibalismo desses predadores. Não há restos fósseis suficientes que permitam reconstruir cenários de caça dessas espécies. No entanto, sabe-se por hipótese que os Albertosaurus puderam optar por táticas de caça parentais, enquanto os Daspletosaurus eram bestas gregárias nos territórios do norte. Essa distribuição de papéis não eliminava a competição, mas facilitava um equilíbrio trófico, onde cada espécie explorava recursos distintos, reduzindo confrontos diretos e permitindo que vários tiranos coexistissem em territórios sobrepostos. Dois estilos de caçador, mas que vantagens reais proporcionavam as diferenças entre força e tamanho? O que levou o T-Rex a ser maior que seus parentes próximos? A resposta simples é sua especialização ecológica. Assim como uma competição mínima por presas grandes os levou ao seu gigantismo e domínio natural, suas táticas de caça se moldaram conforme suas fontes de alimento. Basicamente, para serem predadores ápice, os tiranosaurinos e albertosaurinos deviam ser os melhores caçadores em cada ambiente e com cada presa. Dentro dos Tyrannosauridae, observa-se claramente essa divergência. Os tiranossauros, como Daspletosaurus e mais tarde Tyrannosaurus, desenvolveram uma combinação de força bruta e precisão explosiva que lhes permitia dominar presas grandes e perigosas em questão de instantes. Seus alvos eram principalmente hadrossauros adultos, com seus ossos robustos e velocidade suficiente para escapar, e ceratopsianos como Centrosaurus ou Triceratops jovens, cuja cornamenta e folhos representavam um grande risco. Isso obrigou os tiranos a atacar com o objetivo de matar ou subjugar em um único movimento, focados em pontos vulneráveis como flancos, pescoço ou articulações. Cada ataque devia ser eficiente e minimizar o risco de lesões, pois um golpe mal calculado de um chifre ou de uma cauda podia ser fatal. Por contraste, os albertosaurinos, como Albertosaurus ou Gorgosaurus, especializavam-se em presas médias ou juvenis, onde a força bruta não era tão necessária quanto subjugar presas com rapidez. Preferiam parasaurolófos jovens ou pequenos chasmossauros, animais que podiam ser emboscados em terrenos abertos ou aproveitando a cobertura natural. Seu crânio mais leve e seus dentes curvados lhes permitiam morder de forma rápida e repetida, desgastando a presa e limitando a necessidade de confrontos diretos com defensores poderosos. Comparando ambos os estilos, evidencia-se que a raiz comum do padrão de emboscada se manteve, mas se ramificou em duas abordagens distintas conforme o tamanho e a periculosidade da presa. No caso dos tiranossaurinos, crânios altos e robustos, dentes grossos e retos e musculatura centrada na força de mordida eram o estandarte de um caçador de couraçados vivos. Os albertosaurinos, por sua vez, tinham crânios alongados, dentes finos e curvados e extremidades traseiras pouco pesadas para alcançar altas velocidades em perseguições prolongadas.
Visto de forma simples, enquanto os gigantes deviam emboscar oponentes do porte de Triceratops com mais de 5 toneladas, os medianos focavam em rasgar a carne de um herbívoro antes que ele percebesse que estava sendo devorado. Embora os ambientes pudessem variar desde planícies abertas, florestas densas ou costas interiores, ambos os estilos mostravam como base uma investida cautelosa como motor evolutivo. A diferença é que a seleção natural levou os tiranossauриnos a potencializar a força e resistência para confrontos quase diretos, enquanto os albertossaurinos descartaram o peso e tamanho para manter uma velocidade e manobrabilidade adaptáveis a alvos menos exigentes. Diversificação da família. Após o auge inicial da ordem Tyrannosauridae por parte dos tiranossauриnos e albertossaurinos, ocorreu uma expansão significativa na América do Norte e na Ásia. A família ocupou uma ampla variedade de ecossistemas, desde planícies costeiras até regiões interiores semiáridas, aproveitando a diversidade de presas herbívoras disponíveis em cada zona. Essa dispersão permitiu que diferentes linhagens se adaptassem a condições locais, desenvolvendo variações anatômicas e ecológicas sem alterar seu esquema predador básico. E para esses casos, falamos de coisas diferentes de tamanho e peso. Na Ásia, os tiranossaurídeos se diversificaram principalmente na Mongólia e no nordeste da China, onde os registros fósseis mostram linhagens distintas das da América do Norte. Esses ambientes apresentavam hadrossauros de menor tamanho e protoceratopsianos abundantes, assim como ecossistemas desérticos com vegetação dispersa. A pressão de caça sobre presas menores e mais ágeis levou a adaptações em velocidade e manobrabilidade, o que permitiu aos tiranossauros asiáticos manter a eficácia da emboscada sem perder potência. Por exemplo, os tarbosauros desenvolveram corpos relativamente mais longos e esbeltos que seus parentes norte-americanos, otimizando o alcance e o controle da presa durante a perseguição. A competição também influenciou essas populações. Outros predadores médios coexistiam no mesmo território, como dromaeossauros e alvarezsaurídeos, obrigando os tiranossaurídeos asiáticos a se especializarem em presas de uma faixa de tamanho diferente da dos predadores secundários. Essa segregação ecológica permitiu que conservassem seu papel como predadores dominantes sem confrontos diretos constantes, ao mesmo tempo que colonizavam novos territórios. A pressão seletiva favoreceu, além disso, melhorias na percepção visual e auditiva necessárias para detectar presas dispersas em um ambiente mais aberto e menos florestado do que algumas regiões da América do Norte. E como já mencionamos antes, a diversificação dos Tyrannosauridae na América do Norte se traduziu em uma clara especialização regional de linhagens. Os ancestrais de T-Rex do Oeste dominaram planícies e florestas abertas, enfrentando chifres e couraças por alimento, enquanto linhagens mais setentrionais encontraram presas de menor tamanho e climas mais frios, ajustando seu tamanho corporal e força de mordida a essas condições. Essa segmentação permitiu que diferentes tiranossauros coexistissem sem uma competição constante pelos mesmos recursos. Em resumo, a segmentação da linhagem dos antigos tiranos não foi apenas geográfica, mas também funcional e ecológica. A formação de subfamílias e linhagens regionais permitiu que os velhos tiranos consolidassem sua presença no hemisfério norte do Cretáceo tardio. Enquanto as linhagens norte-americanas enfrentavam desafios de grande escala, as asiáticas otimizaram uma caça mais lenta, porém de maior alcance em ambientes mais abertos e com presas médias. E apesar das diferenças locais, os princípios de caça se mantiveram constantes, demonstrando que seu esquema de predador não perdeu sua capacidade de dominar o topo trófico de cada ambiente que habitava. A arma definitiva da família, a mordida. Embora já o tenhamos reiterado indiretamente em várias ocasiões, é importante destacar que a mordida dos tiranossauros constituiu um dos elementos mais decisivos de seu sucesso como superpredadores. Não se limitava a ser um meio para se alimentar, mas também funcionava como uma ferramenta de dominância dentro de seu ecossistema. Os estudos de Carl Bates e Peter Falkingham, especialistas em paleontologia,
demonstraram que a força de fechamento mandibular do rei do Cretáceo podia alcançar valores próximos de 60.000 newtons, uma pressão suficiente para perfurar ossos grandes e triturar tecidos densos. Essa potência não dependia apenas do tamanho do crânio, mas da combinação de reforços ósseos que distribuíam a pressão de maneira uniforme, inserções musculares estratégicas e um palato reforçado que impedia deformações durante a mordida. Para oferecer uma referência moderna, um único fechamento mandibular de um tiranossauro adulto podia gerar uma força equivalente a várias pisadas consecutivas de um elefante africano, o que ressalta a magnitude de sua especialização evolutiva. O desenho dos dentes também refletia uma evolução complementar à força de mordida. Alguns exemplares desenvolveram dentes alongados, curvos e afiados, ideais para cortar carne e penetrar tecidos moles sem se fraturar. Eric Snively, especialista em dinossauros, assinalou que essa variabilidade dentária respondia a pressões evolutivas específicas e permitia que diferentes sublinhagens tivessem fácil acesso a fontes de alimento. Os dentes projetados para cortar facilitavam ataques precisos a pontos vitais da presa, enquanto os mais robustos aumentavam a eficiência na alimentação pós-morte e permitiam acessar recursos que outros predadores não podiam aproveitar. Isso está de acordo com os perfis dos grandes tiranossauros, pois, além de caçadores, eram necrófagos. A mandíbula funcionava também como instrumento de submissão e controle em interações intraespecíficas. Seu tamanho por si só não determinava a força máxima, mas a chave estava na tensão muscular que os ossos podiam suportar. A disposição e o reforço do osso mandibular permitiam uma fixação sustentada, capaz de imobilizar presas ou impor hierarquia frente a outros tiranos durante disputas territoriais. Novamente, Bates e Falkingham modelaram essa biomecânica, mostrando que os tiranos podiam manter uma fixação prolongada sem risco de fratura dentária, mesmo durante movimentos violentos da presa. Isso convertia a mandíbula em um instrumento versátil, capaz de cumprir funções de ataque, defesa e manipulação de presas de grande porte de maneira simultânea. Além da força bruta, os tiranos desenvolveram adaptações que otimizavam a distribuição de tensões durante a mordida. Snively indica que os ossos do crânio apresentavam reforços estratégicos na região dos maxilares e do osso nasal, suportando a concentração de forças durante o fechamento. Essa estrutura permitia que os dentes destinados a cortar carne pudessem resistir a impactos acidentais contra ossos duros e aumentar a durabilidade da dentição em geral. A combinação de um crânio relativamente curto e robusto, com músculos de fechamento potentes, aumentava a eficiência energética de cada mordida, de modo que os tiranos podiam aplicar pressão extrema sem um gasto muscular excessivo. Como resultado, sua dentição era perfeita para caçadas prolongadas ou confrontos com presas grandes e que não se deixariam devorar facilmente. O mesmo estudo que mediu a força biomecânica das mordidas, liderado por Bates, Falkingham e Snively, definiu que a integração de força extrema, dentes especializados e uma estrutura mandibular reforçada era o instrumento evolutivo definitivo. De acordo com sua tese, cada espécie adaptou um mesmo sistema de superpredador a diferentes desafios, sendo um padrão não uniforme, mas ligado às circunstâncias e à competição. Esse marco evolutivo é algo que nenhum outro terópode possui, incluindo os dromeossauros médios do tipo raptor. Os sentidos do superpredador. Será que esses especialistas têm razão sobre a mordida como motor evolutivo? O certo é que outros especialistas pensam que a grandeza que esta família legou a seus congêneres vem de seus sentidos superdesenvolvidos. Por mencionar algo, a visão desempenhava um papel central em seu comportamento predador e, segundo as análises de Kent Stevens e Robert Champ, os olhos orientados para a frente de alguns tiranos ofereciam uma notável capacidade de percepção binocular. Essa disposição facilitava uma avaliação precisa de distância e vulnerabilidades de presas ou competidores potenciais. Em ambientes abertos, a visão aguçada era crucial para antecipar os movimentos de herbívoros volumosos, muitos dos quais podiam contra-atacar com chifres ou caudas em forma de martelo, e cuja sobrevivência dependia de reflexos rápidos e alerta constante.
Por outro lado, o sentido do olfato também se encontrava igualmente desenvolvido, como demonstra o estudo de Darla K. Zelenitsky, François Terrien e Yoshitsugu Kobayashi sobre a acuidade olfativa dos terópodes. De acordo com eles, as cavidades nasais dos tiranossauros apresentavam complexos sistemas de seios e receptores que aumentavam a superfície para a detecção de moléculas. Isso lhes conferia um olfato altamente sensível, capaz de rastrear presas feridas a grandes distâncias ou localizar cadáveres que outros predadores não podiam perceber imediatamente. Além disso, também tem muito a ver com o desenvolvimento do hemisfério cerebral responsável por perceber, processar e entender a informação sensorial. Os Tyrannosauridae não eram mais inteligentes do que outros mamíferos caçadores contemporâneos, mas estavam muito longe do cérebro reptiliano básico guiado por mero instinto. Agora, cabe destacar que a integração desses sentidos não era uniforme em toda a família Tyrannosauridae. Exemplares como o T-Rex e Tarbosaurus tinham uma ênfase particular na visão binocular e na força olfativa, otimizando sua capacidade de caçar presas grandes de forma frontal, enquanto alguns albertosaurinos desenvolveram maior sensibilidade auditiva e mobilidade craniana, adaptando-se a emboscadas rápidas sobre presas médias ou em ambientes onde a visibilidade era reduzida. Essa diferenciação sensorial reflete o mesmo paradigma observado na evolução da mordida, um esquema adaptado a diferentes nichos e pressões ecológicas. O equilíbrio entre força e percepção sensorial permitia que os tiranossauros explorassem uma ampla gama de presas, avaliando o risco e a recompensa antes de comprometer sua energia. Isso era especialmente importante quando levamos em conta que os anquilossauros e triceratops eram capazes de infligir danos letais se não fossem abordados com cautela. Esse conjunto de adaptações mostra que os tiranos não eram predadores apenas com uma mordida bruta, mas caçadores que podiam chegar a ser seletivos conforme a informação que seus sentidos registrassem. O ápice evolutivo, Tyrannosaurus rex, Albertosaurus, Tarbosaurus, Daspletosaurus, Gorgosaurus, todos eram grandes tiranos que dominavam seus próprios ecossistemas, mas nenhum maior que o Tyrannosaurus rex. Este gigante se consolidou como o predador máximo de seu período, capaz de se impor sobre qualquer presa de grande porte graças à sua escala, força e previsão. Seu corpo robusto se sustentava sobre poderosas patas traseiras, com o dorso paralelo ao solo e a cauda estendida como contrapeso, enquanto seu crânio massivo e musculoso lhe permitia exercer uma mordida extraordinária. Ironicamente, longe de depender apenas da força bruta, o T-Rex caçava por emboscadas, aproveitando seu olfato e visão para detectar presas a partir de zonas ocultas e medir distâncias antes de atacar. As estimativas de tamanho desses dinossauros adultos superavam os 12 metros de comprimento, com pesos que podiam se aproximar das 10 toneladas, 3 vezes mais que seus parentes contemporâneos. Sua enorme envergadura não só lhes conferia vantagem frente a herbívoros de grande porte, mas também lhes permitia utilizar sua mandíbula como ferramenta principal para triturar suas vítimas. Afinal, o recorde de potência de 60.000 newtons da família Tyrannosauridae foi conquistado por este monstro pré-histórico. Com essa magnitude de poder, era capaz de deformar ossos e tecidos, arrancar membros e atravessar as couraças mais sólidas. O ambiente em que vivia o T-Rex alternava entre florestas abertas e clareiras povoadas por coníferas, carvalhos e samambaias, um cenário em que os herbívoros de grande porte como Triceratops, Edmontosaurus e Anquilosaurus formavam sua principal dieta. Esses animais ofereciam resistência não apenas pelo tamanho, mas por seu armamento natural, chifres, massas e corpos pesados. Para enfrentá-los, o T-Rex combinava a força de mordida com investidas e manobras que aproveitavam as desvantagens de suas presas. E quando o confronto não era uma opção e era preciso perseguir, seu orifício nasal amplo e sua elevada capacidade respiratória permitiam sustentar acelerações breves de até 36 km por hora. Deste grande tirano, ninguém escapava. Alguns especialistas afirmam que o mesmo princípio que guiou as adaptações dos tiranossaurídeos fomentou as defesas anti-tiranos dos herbívoros do Cretáceo. Desse tamanho era a pressão de sua dominância.
Embora suas extremidades anteriores fossem desproporcionalmente curtas, não eram completamente inúteis. A musculatura e a forma dos braços lhes permitiam segurar presas médias, além de desempenhar um papel em comportamentos reprodutivos e sociais. A seleção natural favoreceu a concentração de força e precisão nas mandíbulas e patas traseiras, enquanto os braços se mantiveram como apêndices auxiliares, refletindo um padrão de evolução centrado na eficiência e na especialização predadora. As reconstruções modernas também destacam que os T-Rex tinham lábios que protegiam os dentes, afastando-se da imagem clássica de presas expostas e reptilianas. Essa característica, documentada em estudos recentes, reforça a comparação funcional com grandes lagartos modernos, embora em uma escala de força incomparável. A combinação de dentes adaptados, mandíbula massiva, força de mordida e sentidos desenvolvidos consolidou o Tyrannosaurus como um hipercarnívoro capaz de dominar seu ecossistema por milhões de anos. O último herdeiro de uma linhagem de caçadores absolutos. O fim do domínio ecológico dos tiranos. Infelizmente para os reis sem coroa do Cretáceo, de nada adianta estar no topo da cadeia alimentar se esta desaparece de forma abrupta. O fim do império dos tiranossauros foi tão rápido quanto silencioso, resultado de um processo de crise global que afetou a maior parte dos ecossistemas terrestres do Mesozoico. Falamos do impacto do meteorito que desencadeou uma crise de extinção em massa. Durante milhões de anos, os Tyrannosauridae haviam evoluído como predadores superespecializados, otimizados para caçar grandes herbívoros e ocupar um nicho quase sem competição. Mas essa mesma especialização os tornou vulneráveis quando o ambiente mudou de forma drástica. O registro fóssil indica que, no final do Maastrichtiano, há aproximadamente 66 milhões de anos, a combinação de vulcanismo, mudanças climáticas e a queda da vegetação nos ecossistemas afetou a disponibilidade de presas grandes. Em consequência, gerou-se uma pressão ecológica sem precedentes. Os efeitos dessa crise refletiram-se primeiro nas populações herbívoras de grande porte, das quais os tiranos dependiam quase exclusivamente. Os hadrossauros e ceratopsídeos diminuíram progressivamente em número e diversidade. Esse colapso dos herbívoros produziu um efeito dominó que colocou em risco a sobrevivência de uma espécie que dependia de altos consumos de carne. Os cientistas acreditam que em apenas centenas de anos, ou até menos, já não restariam sequer cadáveres para serem consumidos, transformando a especialização que lhes havia dado vantagem durante milhões de anos em uma limitação fatal. Sabem o que é mais curioso? Os tiranos assumiram o mesmo papel que os alosauros e carcharodontossauros em seu tempo, desaparecendo enquanto espécies pequenas, como as aves, sobreviveram. Seu sucesso se baseou em sua grande adaptação ecológica, tamanho reduzido, dieta variada e a capacidade de voar, aspectos que em algum momento ajudaram os Dilong e Guanlong a sobreviver. Enquanto os grandes tiranossauros dependiam de ecossistemas estáveis com abundante megafauna herbívora, as aves puderam explorar nichos secundários, alimentando-se de sementes, insetos e pequenos vertebrados, o que lhes conferiu uma resiliência evolutiva que os predadores gigantes haviam deixado muito atrás. O registro fóssil indica que os últimos tiranossauros sobreviveram até o limite do Cretáceo, com T-Rex e talvez o Tarbosaurus, sendo os últimos representantes da dinastia. Foram documentados rastros que indicam movimento disperso de indivíduos, com distâncias relativamente longas entre pegadas de terópodes grandes, sugerindo que os tiranossauros sobreviveram como grupos reduzidos ou solitários. A combinação de restos ósseos e pegadas permite estabelecer não apenas a presença desses animais até o último milhão de anos do Cretáceo, mas também inferir mudanças em seus comportamentos de caça e padrões de deslocamento diante de um habitat fragmentado. Esses registros constituem evidência tangível dos últimos vestígios da família Tyrannosauridae antes do fim da era dos dinossauros. Na América do Norte, os fósseis mais recentes de T-Rex coincidem com camadas que mostram sinais de sedimentação rápida e alterações ambientais. Na Ásia, Tarbosaurus e outras linhagens coetâneas apresentam tendências equivalentes, com fósseis concentrados em áreas que ainda mantinham megafauna herbívora suficiente para sustentar predadores de grande porte.
A distribuição geográfica fragmentada, a menor densidade de indivíduos e a presença de restos de presas associadas nos permite imaginar como esses gigantes foram se desvanecendo de seus impérios em declínio antes de desaparecer completamente. Como único consolo, a evidência paleontológica sugere que não houve competidores diretos que os substituíssem durante esse colapso, sendo os reis absolutos até seus últimos dias. A dinastia mais perigosa, a dinastia Tyrannosauridae, estabeleceu uma ordem de dominância absoluta após a queda dos velhos e frágeis predadores do passado. Podemos comprovar como, desde suas origens como caçadores pequenos e oportunistas, os tiranossauros desenvolveram uma capacidade pouco comum entre os grandes terópodes, a de persistir enquanto o mundo mudava, enquanto outras linhagens alcançavam o domínio e desapareciam ao se modificarem seus ecossistemas. Os tiranossauros continuavam se adaptando, ocupando novos nichos e aperfeiçoando as mesmas qualidades que os tornavam perigosos. Não herdavam apenas uma forma, herdavam soluções acumuladas ao longo do tempo. Mandíbulas mais resistentes, dentes capazes de suportar tensões extremas, sentidos cada vez mais aguçados e corpos melhor equilibrados para o combate e a caça. Cada nova espécie não substituía a anterior de forma simples, mas a superava. Com o passar de milhões de anos, esse processo deu origem a uma família que deixou de competir em igualdade de condições com outros predadores. A ordem Tyrannosauridae ocupou o topo da cadeia alimentar e redefiniu o que significava estar nela. Sua mordida não era apenas letal, era destrutiva, capaz de atravessar ossos e neutralizar presas em instantes. Seus sentidos não se limitavam a detectar, mas lhes permitiam antecipar movimentos e avaliar riscos antes de atacar. E seu tamanho, a primeira coisa que todo herbívoro notava, era tanto uma vantagem de intimidação quanto uma ferramenta de controle físico. Até mesmo as presas que compartilhavam seu mundo evoluíram sob essa pressão constante, desenvolvendo defesas como chifres, couraças ou corpos massivos em uma resposta direta à ameaça que esses predadores representavam. Esse nível de domínio não foi circunstancial nem temporário. Durante o Cretáceo tardio, os tiranossauros se consolidaram como os predadores ápice em múltiplos ecossistemas da América do Norte e da Ásia, adaptando-se a diferentes ambientes sem perder seu esquema base de caçadores. Seu sucesso não dependia de uma única característica, mas da integração de todas elas em um sistema biológico altamente especializado. E, no entanto, sua queda não ocorreu por competição nem por fracasso evolutivo. Não houve outro predador que os deslocasse nem uma linhagem que os superasse em seu próprio terreno. Os Tyrannosauridae não deixaram de dominar porque fossem menos eficientes, mas porque o mundo que sustentava seu domínio colapsou. O desaparecimento progressivo dos grandes herbívoros, a fragmentação dos ecossistemas e, por fim, o impacto de um meteorito marcaram o único limite real que encontraram em toda a sua história. Um limite externo, alheio à sua capacidade de adaptação, que interrompeu de forma abrupta um processo evolutivo que não mostrava sinais de parar. Porque seu impulso constante em direção à melhoria é o que melhor define esta família do superordem dinossauria. Enquanto existiram as condições adequadas, nunca deixaram de evoluir. Nunca alcançaram um ponto de equilíbrio em que deixariam de mudar, mas continuaram se ajustando a novas pressões, otimizando sua biologia e refinando suas formas de sobreviver. O Tyrannosaurus Rex, longe de ser o fim definitivo, representava simplesmente o estado mais avançado conhecido desse processo. Em outras palavras, se o evento de extinção em massa não tivesse ocorrido, se a cadeia alimentar não tivesse colapsado e os ecossistemas tivessem continuado seu desenvolvimento natural, que forma teriam tomado os tiranossauros após milhões de anos? Nesse cenário hipotético, o domínio dos tiranossaurídeos não seria um capítulo encerrado da história natural, mas uma linha evolutiva em curso. E em um mundo onde esse impacto meteórico nunca tivesse ocorrido, a pergunta deixa de ser por que Tyrannosauridae foi a família de dinossauros mais perigosa que já existiu. É mais razoável perguntar: o que nossos ancestrais teriam chegado a fazer se sua própria evolução tivesse coincidido com a dessas máquinas de matar? E não como vestígios de uma era perdida, mas como a continuação de uma dinastia que nunca deixou de aperfeiçoar sua capacidade de caçar.